Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando hoje o programa da revista Aquarista Júnior. Hoje nós estamos iniciando o programinha número 19. Hoje é dia 26 de novembro de 2018. Antes de mais nada, gostaria de agradecer toda a audiência, todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de acompanhar a verdadeira história do aquarismo brasileiro, principalmente nas últimas 3 décadas, que coincide com a própria história da revista, com as realizações que a gente foi fazendo, com as ações técnicas, culturais, didáticas, informativas, educacionais que a gente foi passando para aquela geração, principalmente da década de 80, da década de 90, da década de 2000, e foi fortalecendo toda essa coisa do comércio especializado, das pessoas que hoje fico contente de saber que já está surgindo também uma nova boa geração aí de divulgadores aí do aquarismo brasileiro, né? Fico muito contente com isso, né? Porque o trabalho de formiguinha é de todos e você vê que um grande formigueiro, né, se fortalece quando toda a comunidade trabalha em prol da, vamos dizer, da rainha, né? Entendeu? Então, no nosso caso, seria do hobby do aquarismo, tá legal? Então, a história da revista Aquarista Júnior, a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, a gente está contando aos poucos aqui na sequência dos programas da revista Aquarista Júnior. Eu, como falei nos últimos programas, eu estou separando das minhas gavetas, dos meus arquivos, uma série de coisas que eu guardei, né? Fui guardando, sempre fui um cara muito cuidadoso nessa coisa de guardar. Tenho convivido, às vezes, ao longo dos anos, com essa coisa de traça, de cupim, sabe? Foi ao, sei lá, em alguns casos, detonando uma parte do acervo, aquela coisa toda. As fitas VHS, que eu falei que a gente tinha muita coisa gravada, mas elas estão um pouco mofadas, um pouco embolorada e precisa de um tratamento para passar elas para o DVD, aquela coisa toda. Então eu separei aqui, logo para começar, uma série de cartazes que eu peguei da época que a gente fez os programas, as ações, e divulguei nos últimos programas da revista Aquarista Júnior. Só para começar, ó, lembra que eu falei daquela ideia verde, que foi uma ideia que a gente teve em 1985, antes da revista. Quando foi na revista de lançamento número 0, lançamos a ideia na própria revista, cutucava os educadores, os pedagogos, aquela coisa, que era justamente a ideia verde. Tá vendo aqui o cartaz? Esse é o cartaz original da época, entendeu? Revista Iniciativa, revista Aquarista Júnior. As crianças aprendem matemática, português e história nas escolas. Por que não criar a disciplina Estudo da Natureza para o ensino de primeiro grau? Durante muito tempo agitamos essa ideia, né, no caso, né? Outra coisa que eu gosto de falar também, na revistinha número 0, janeiro de 88, no miolo da revista, no encarte, nós lançamos pela primeira vez, era até impresso em vermelho, atrás tinha um King, né? Um desenho de um King, tá? Na época não era tão fácil o negócio de fotografia, tudo, então foi feito um ponto a ponto com caneta nanquim mesmo, né? E foi feito pela primeira vez a nossa querida tabela de compatibilidade entre os peixes de água doce. Para a época era uma novidade, eram 34 peixes, selecionamos os mais populares das lojas e fizemos essa tabela de compatibilidade. Outra coisa que eu queria falar, lembra que eu mostrei nos programas anteriores o adesivo que a gente fez para divulgar a campanha Ame a Natureza. E aqui eu achei o cartazinho também na época, olha que bacana. Tá vendo aqui, ó? Iniciativa, revista Aquarista Júnior, tinha até um quadradinho para apoio, às vezes alguma loja, alguém que queria ajudar. Aqui é o original de original mesmo, ó. Feito original em papel vegetal, né? E desenhado em nanquim, tudo direitinho, para divulgar essa campanha. Que na época eu tinha sempre aquela ideia de que o aquarismo é um hobby, vamos dizer, é um pedaço da natureza em nossa casa, assim como a pessoa às vezes faz um pequeno jardim, faz alguma decoração natural, um jardim é um pequeno pedaço de natureza. E a gente achava que o aquarismo deveria ser divulgado desta maneira. Quando foi em fevereiro de 91, lembra que a gente começou a divulgar aquela campanha Eu Amo Ler, né? Então aqui eu achei 3 cartazinhos da época, ó que bacana. Eu amo ler,
dicas por telefone, que a gente divulgava muito essa coisa de apoio total aos aquaristas, né? Hoje tem essa maneira mais rápida, vamos dizer, de WhatsApp, de e-mail, de Messenger, mas na época tinha muito essa coisa de dicas por telefone. Então eu sempre usei o telefone da minha própria residência como contato direto com os leitores da revista, as pessoas necessitadas para aquarista. Você vê que anos depois que veio essa coisa do Código de Defesa do Consumidor, que começou a exigir que toda empresa tivesse um telefone à disposição do cliente. Nós já tínhamos desde antes da revista mesmo, né? E já divulgávamos na época, antes mesmo da inauguração da sede, a ideia do Centro Cultural Aquarista Júnior. Nos próximos programas, aguarde que eu vou falar sobre a inauguração dele. Entendeu? Então, essa foi uma... Olha aqui também é um outro cartazinho da época, né? Leia a revista Aquarista Júnior, plantão de dúvidas. Olha que bacana, cara. Quer dizer, a gente tinha essa coisa de plantão de dúvidas. Lembra que entre as revistas número 9, agosto de 89, até junho de 90, até a revista 14, nós lançamos aquela série, né? Vamos dizer, a primeira temporada da turma Aquarista Júnior, Histórias em Quadrinhos. E na época também fizemos 2 cartazes. Aqui, ó, Leia Sempre. Aqui é um dos personagens da história. Um personagem das profundezas do mar, aquela coisa toda. E aqui um outro cartaz, ó. O Mundo Fascinante dos Peixes Ornamentais. Leia a revista Aquarista Júnior. Aqui também com um casal de protagonistas da história em quadrinhos. Olha que bacana, cara, entendeu? Quer dizer, achei isso, ó, o estado do cartazinho, bacaninha, que dá para realmente mostrar aquilo que a gente na época achava. Hoje a gente tem visto campanhas aí na televisão, nas propagandas de banco, incentivando a leitura às crianças, vi também algumas reportagens dizendo a dificuldade que o setor de livrarias estão tendo atualmente, né? Algumas estão com problemas assim vamos dizer, de clientes, né, no caso, né? Então, o que acontece? Nós também temos essa ideia de que a leitura, eu tenho falado nas últimas revistas, nos últimos tempos, a leitura transforma hobbyistas, né, em aquaristas de sucesso. E só a leitura continuada. Então, você lê uma matéria hoje, você lê uma matéria amanhã, a revista é feita de matérias variadas, então você vai lendo uma coisinha aqui, uma ali, vai agregando no teu cérebro vamos dizer, um acúmulo de informações que vai ser importante no seu dia a dia de cuidar, aquilo que nós falamos nas campanhas Ame a Natureza, cuidar do pedacinho de natureza que você tem em casa. Deu para entender? Aqui tem também 2 cartazes, porque no primeiro semestre de 91, até marquei aqui, deixa eu ver aqui, papapi, papapá, no primeiro semestre, né, de 91, nós fizemos... aqui, ó. Nós demos início, primeiro semestre de 91, o projeto que chamava Avante Rio, que a gente tinha à disposição minha irmã, Lígia Marques, o noivo, na época dela, Josafá Campos, né? Eles, através de um bem bolado que a gente acabou fazendo, eles viajaram durante 3 bimestres para o Rio de Janeiro. Então eles ficavam no hotelzinho, passavam tipo alguns dias no Rio de Janeiro, visitando as lojas, divulgando a revista, conversando com pessoas, anotando, vamos dizer, sugestões, aquela coisa toda. Então eles fizeram esse trabalho durante o primeiro semestre de 91, porque justamente a gente queria, como a gente era de São Paulo e o Rio de Janeiro tinha essa tradição aquarística que vem desde a década vamos dizer, de 60, né? Então a gente até tem 2 cartazinhos da época, ó. Leia a revista Aquarista Júnior, entendeu? A mais nova novidade no Rio. Olha que bacana. Já tinha um pouco de divulgação no Rio de Janeiro, mas a gente quis fortalecer o trabalho com a divulgação. Então, a mais nova novidade no Rio de Janeiro. Esse é cartazinho da época. Tem até aqui o símbolo, né, do morrinho lá, o Pão de Açúcar, né? Entendeu? Então, era para dar uma ideia nesse sentido. E outro cartaz também que a gente fez para a época, a revista Aquarista Júnior Abraça o Rio. Tá vendo aqui, ó? Ah, que bacana, cara. Porque a gente começou a ter um contato grande. O Rio de Janeiro era a antiga, vamos dizer, recente capital aí do Brasil até a década de 60. Tinha um conjunto muito legal de aquarista, eu chamo assim de estudiosos do aquarismo, de pesquisador, e a gente queria fazer vamos dizer, um agrado, um bem bolado com a turma de lá, e fizemos durante esse primeiro semestre. Minha irmã e o meu cunhado ficavam lá no hotel,
que a gente... Um hotelzinho, 2 estrelas, né? Claro, 1 estrela, entendeu? Mas realmente ficavam alguns dias lá fazendo a nossa querida divulgação. Deu para entender? Então, esse daqui é alguns cartazes que eu fui achando nessa época em que o... Como se diz? Em que o aquarismo... como se diz, estava começando, no caso, na revista Aquarista Júnior. Deixa eu falar também uma coisinha que passou um pouco também no ano de 1991. Estamos no ano de 1991. Olha como faz tempo, entendeu? Então, é claro, se alguma coisa que você esteja assistindo aí fala, pô, mas aquela época tal, para a época é o que a gente achava interessante, eu mesmo achava interessante, como se diz, divulgar, vamos dizer, uma maneira, bolei, né, uma maneira, assim, um projeto de revista Aquarista Júnior para realmente fazer com que o aquarismo entrasse decisivamente na vida das pessoas, fosse um hobby didático, um hobby apaixonante, e você vê que até hoje a gente visita as lojas, visita as feiras, visita as exposições, os encontros, e quando eu vejo aquele grupo de pessoas reunidas, eu falo, puxa vida, olha aí como a gente tinha razão, né? Entendeu? Então, quer dizer, tudo aquilo que a revista Aquarista Júnior foi fazendo, a gente está tentando transmitir aqui para o nosso programa da revista, tá legal? Deixa eu falar também uma coisa interessante. Em junho de 91, nós lançamos uma campanha chamada ProLips. Aqui está o cartazinho da época. Tá vendo aqui? Porque muitos aquaristas, não era tão comum os aquaristas terem peixes carnívoros, né? Mas a turma já tinha, ó, vamos dizer, aquela salamandra lá, aquele anfíbio, né? Anfíbio, né? Salamandra? Anfíbio, réptil, sei lá. Bom, a salamandra, tinha o Oscar, entendeu? Alguns aquaristas tinham, nós mesmos tínhamos piranha, tínhamos piranha. Então o que acontece? Peixes tipicamente carnívoros que necessitariam, é claro, além das rações, que não eram muito variadas na época, né? Nós tínhamos talvez uma dezena de rações, de tipos de rações, né? Hoje nós temos quase, sei lá, 1000 tipos de rações. Tipos, hein? Entendeu? Se você somar as marcas, as variedades, aquela coisa toda, talvez 1000. Então, na época, a gente tinha, até hoje eu tenho, né? Um pouco de dó do peixe lips, porque a turma acabava comprando nas lojas o peixe lips para oferecer como alimento vivo para os peixes carnívoros, né? Então, realmente eu tinha um pouquinho dó, fiz essa campanha, algumas pessoas entenderam, algumas pessoas não, mas não era uma campanha para realmente reclamar de quem dava animal vivo, porque é a natureza, aquela coisa, sei lá, se a pessoa acha que tem que dar. Eu, particularmente, tinha um pouquinho de dó, então a gente criou essa campanha para oferecer sugestões de outros tipos de alimentos para o seu Oscar, para a sua piranha, para o seu peixe carnívoro, tipicamente carnívoro, né? Então a gente ia muito para o lado dos alimentos naturais que eram sugeridos, né? Então na época eu sugeria, né, pedacinhos de camarão cru, sugeria pedacinhos de peixe cru. Na época nós tínhamos na feira, pelo menos aqui perto de casa, que eu comprava um filezinho só, um filé durava um tempão, guardava no congelador, depois veio essa fase da turma começar a ter freezer, então guardava mais tempo. Comprava um filezinho de ou pescada na época, que era uma carne mais molinha, ou tilápia, que na época já existia nas feiras, mas anos depois começou a surgir nas feiras merluza, então são os 3 peixes sardinha, que eu acabava comprando e deixando no congelador e oferecendo para os peixes como opção de alimento natural para peixes carnívoros, entendeu? Dava-se muito também na minha época, hoje tem um pouco de contestação, mas se dava muito para peixe carnívoro coração de boi, fígado de galinha e fígado de boi também. O fígado de boi tinha aquele probleminha que ele soltava aquele líquido vermelho na água, então era bacana se lavar bem, dar uma tirinha para o peixe já comer rapidinho e pimba, entendeu? Então, o que acontece? As opções de alimentos naturais. Como alimentos vivos, a gente sugeria artêmia adulta, que na época já começava a ser distribuída na loja, minhocas, que pegava em jardim, então você coletava lá no teu jardim algumas minhoquinhas lá, pegava as menores no caso, né? E oferecia para os peixes. Drosófila também, que é aquela mosquinha de fruta, né? Que fica muito na banana, nas maçãs das fruteiras. Como é que era feito? Até eu achei um vidro aqui, que na época eu usava esses vidros de conserva. Tá vendo esses vidrão aqui? Era vidro que tinha muito
nessas vendinhas, nesses barzinhos, né? Que o pessoal guardava, sei lá, conserva de picles, essas coisas todas. Arranjava alguns vidros, colocava uma banana dentro, deixava próximo assim da pia, ou próximo da cozinha, aquela coisa toda. A mosquinha entrava na banana, porque a banana começava a ficar cheirando e pegando um pouco de habitat para elas. Aí tampava a boca com uma gaze, essas gases de colocar em curativo. Colocava um elástico em volta e deixava. Elas proliferavam. Quando eu queria oferecer para os peixes, colocava um saco plástico em cima da boca para algumas mosquinhas ficarem no plástico e vamos dizer, as larvinhas pareciam um alpistezinho que você acabava pegando preso na banana, assim, próximo da banana, que você poderia também oferecer. O alpistezinho seria o ovo, né? E já tinha umas larvinhas também, branquinha, um pouquinho maiorzinha, que pegava com uma pinça, essas pinças de mulher, né? De cutícula e tal, que acabava oferecendo para os peixes como opção de alimento vivo, no caso. A drosófila, na época também podia se dar a larva de mosquito, né? Então, se tinha muito, vamos dizer, proliferação de larvas de mosquitos, se dava para os peixes. Então a campanha Prolips trabalhou essa coisa de oferecer opções, vamos dizer, para os peixes carnívoros. Isso na época, olha, 91, cara. Entendeu? Então nós estamos em 2018. Quem tem essa mentalidade de oferecer os alimentos, vamos dizer, os alimentos naturais, os alimentos vivos, acaba sendo uma opção, essas sugestões aí que a gente, na época, passou e até hoje está valendo. É claro que hoje a indústria aquarística brasileira está muito preocupada com isso. Então, assim como cães, gatos, que você vê que tem ração para todos os tipos vamos dizer, de cães, de gatos, a época da vida que eles estão, para os peixes também já existem isso, né? Então, hoje em dia nós temos uma gama muito grande de opções de rações próprias para peixes carnívoros, algumas mais duras, algumas mais mole, algumas mais soft, né? Mas temos várias opções. Tá legal? Então isso foi em junho de 91. Eu queria também deixar vamos dizer, registrado, que no ano de 91, lembra que eu falei nos programas anteriores, durante o primeiro semestre, nós realizamos nas escolas, né, em 7 escolas que foram presenteadas, escolas infantis, a Expo Aquarista Júnior nas EMEIs, que eram Escolas Municipais de Educação Infantil. Isso no primeiro semestre, de 14 em 14 dias, um aquarinho de água doce, um aquarinho marinho, mudava de escola. E durante esses 14 dias, 2 semanas, as professoras, as diretoras faziam todo um trabalho de divulgação do aquarismo e de atividades ligadas aos peixes nas escolas. Eu só queria deixar registrado que em junho, dia 13 de junho, eu ministrei uma palestra aqui no Centro Cultural Bairro Assunção, que foi feito para professoras especificamente e para alunos das escolas, só que aí alunos um pouco maiores, né? Talvez a faixa de idade já era uns 9, 10, 11 anos, né? Que participaram dessa palestra sobre aquarismo, sobre como o aquário podia ajudar, no caso, vamos dizer, a vida das pessoas, né? E como poderia, no caso, para as professoras, introduzir em sala de aula. Quando foi no dia. Também teve uma outra palestra um pouquinho mais para frente, no dia 10 de setembro, essa foi específica só para as professoras. Então era a integração, porque a prefeitura estava interessada na nossa ajuda, aquela coisa toda, a integração do aquarismo em sala de aula. Olha que bacana, cara. Então, dia 10 de setembro, fizemos uma palestra especial na prefeitura, aquela coisa, para as professoras. Só para registrar também uma data legal, no dia 28 de agosto, lembra que primeiro semestre, as Expo Aquaristas Júnior EMEIs, nós participamos, a prefeitura organizou na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, né, uma festa de encerramento desse primeiro semestre de atividade da Expo Aquaristas Júnior EMEIs. Então, teve realmente a presença lá de ilustres professores, educadores, própria Secretaria de Educação, pessoas da Secretaria. Então deixou a gente bastante contente por essa, vamos dizer, por esse congraçamento pelo sucesso que foi o aquarismo na vida das crianças, o aquarismo na escola. Então encheram a gente de elogios para a época, entendeu? Deixa eu falar também uma coisa que aí já estamos entrando em agosto de 91. Lembra que eu falei que desde o começo da revista, a gente, como se diz,
dava apoio total às escolas, né? Às feiras de ciências das escolas. Por quê? Porque eu achava que essa coisa de escola, aí não tinha coisa de idade, né? Poderia ser adolescente, poderia ser colegial, primeiro grau, segundo grau, pré-escola. O importante era o seguinte, o grupo ia fazer um trabalho, eu até marquei aqui, a ideia, vamos dizer, o tema, o assunto era peixes, podia procurar a gente que a gente ajudava de alguma maneira. E agosto de 91 marcou o quê? A chamada, vamos dizer, a criação do projeto especial de apoio e cooperação aos estudantes das escolas. Fizemos até uma fichinha na época, olha que bacana, cara. Apoio cultural às feiras culturais e feiras de ciências. Porque era um ofício que o grupo preenchia, eu, papapi, papapá, residência, estou representando o meu grupo de trabalho, o nome da escola, o tema do trabalho, o grupo formado por tantos alunos, um professor que é o coordenador, a data da feira, o endereço da escola, e aí o Centro Cultural, Aquarista Júnior, que já era a ideia da revista ser um centro cultural mesmo, né? Apoiará nosso trabalho com... Aí eu colocava aquário, brindes, adesivos, cartazes, revistas, camisetas. Às vezes não a camiseta em si, mas eu cedia a tela de silkscreen para o grupo imprimir as camisetas, aquela coisa toda. Então ficava formalizado nesse papel. Esse papel é da época também, não tem nem vamos dizer, nenhuma traça, nada aqui, ó. Entendeu? Então o que acontece? Por quê? Porque a gente tinha muito essa ideia de colaborar com os estudantes. Aqui tem até um exemplo também, ó. O pessoal se vestiu de sereia, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Tá aqui, normalmente feiras de ciências era muito frequentado pelos pais, era praticamente um sábado, normalmente sábado, né? Ou uma sexta e sábado, que tinha frequência muito grande do quê? Dos pais, dos professores, e valia a nota, né? Então, olha aqui, aqui é um exemplo, tá? Tem vários que eu posso separar depois. Colégio Dr. Clóvis Bevilacqua, que era aqui no bairro de Utinga, Santo André, eles fizeram um trabalho. E olha o nome do stand, né? Porque cada grupo pegava uma sala e fazia. Aquarismo faz bem a mente. Aqui, tá vendo aqui, ó? Então, putz, grilo, isso daí foi em 91, cara, que a gente começou esse trabalho de apoio às escolas. Aqui você vê aqui pela foto, né? Já são adolescentes, né? Então, segundo grau já, né? Tá vendo aqui? Tudo garotas, meninas. E realmente, normalmente, os grupos sempre entusiastas, aquela coisa toda. Então, agosto de 91 marca esse... Até hoje a gente tem esse tipo de apoio, né? Hoje essa coisa de feira cultural perdeu um pouco o glamour, vamos dizer assim, vamos dizer, o tchan, né, que existia na época, mas a época era uma, vamos dizer, tanto que no começo chamava Feira de Ciências. Depois começou a entrar também uma parte cultural, que acabou sendo, então, hoje em dia é mais feiras culturais das escolas. Tá legal? Uma coisa que eu queria falar também, isso daí foi na revistinha número 19. Tava folheando a revista, e lembra que a gente falou nos programas anteriores, deixa eu ver aqui, página 11, que nós começamos a ter um certo intercâmbio, vamos dizer, editorial, porque aquela época que a gente mandou as revistas para Portugal, com revistas, publicações, pessoas da Europa, né? E uma revista francesa, Aquarama, na época mandou para nós uma tabelinha gozada. Hoje é comum falar isso, mas para a época não. Então, quando foi na revista 19, então foi em abril de 91, nós lançamos essa tabelinha, dá para ver aqui? De compatibilidade entre 25 espécies de peixes palhaços, peixes marinhos, né, com 8 espécies de anêmonas. Quem fazia aquela coisa de simbiose. Para quê? Para o aquarista ter uma referência. Ele vai comprar uma anêmona? Qual o nome da anêmona? Opa, chama tal. Então, tudo bem. Vou comprar um palhaço. Será que ele tem uma certa compatibilidade? Então, aqui, ó, acompanhando a programação editorial da revista internacional Aquarama, pudemos conferir uma interessante tabela que relaciona as anêmonas que na natureza vivem em simbiose com os peixes palhaços. Vale a pena conferir e sempre que possível observar essa simbiose em seu aquário. Então vamos dizer, um artigo que a gente colocou na revista, justamente talvez uma das primeiras, vamos dizer, aparições dessa coisa de simbiose, anêmona. No caso, isso aí foi feito em 91, cara. Entendeu? Por quê? Porque a gente tinha esse contato
eu lia bastante essa coisa de ver o que era pitoresco que acontecia no exterior que pudesse ajudar o nosso querido aquarismo brasileiro. Você vê que hoje a pessoa nem precisa visitar um museu mais, né? Ela vê as fotografias, as imagens na internet e parece que ela integra, ela não precisa visitar uma cidade, ela vê, mas na época tinha um pouco mais de dificuldade e a gente, já na revista 19 falávamos disso. Olha que bacana, cara. Então, revista 19. Só para fechar esse ano de... Fechar não, continuar esse ano de 91, deixa eu falar uma coisinha bacana também. Quando foi no mês de agosto de 91, nós criamos a nossa querida carteira profissional de técnico aquarista. Olha que bacana. Essa carteirinha foi criada por quê? Você vê que a carteirinha mostra os dados, né? É uma carteira reconhecida pelo Centro Cultural Aquarista Júnior, Escola de Aquarismo. Você vê que ao longo dos anos, desde 86, eu sou professor de aquarismo, né? Então, desde 86 eu ministro cursos de aquarismos, que no começo eu dei em alguns locais de outras pessoas, dei até na garagem da minha casa, depois dei em algumas escolas de artes, entendeu? Alguns lugares que acabavam me dando oportunidade, acabava fazendo. Então, venho fazendo cursos desde 86. Quando começou a revista, antes da revista, criamos um curso por correspondência de aquarismo de água doce, depois criamos um curso de aquarismo marinho de água doce, mais para frente criamos um curso de vídeo, um de água doce e um marinho, entendeu? Então, o que acontece? A escola de aquarismo começou quando criamos o Centro Cultural. Tínhamos uma salinha só para dar os cursos. Ao longo dos anos fomos criando cursos. No começo eram cursos mais longos, né? Depois fomos divididos por módulos. Começamos a criar cursos à distância também. Você vê que hoje é moda essa coisa de faculdade, universidades dar curso à distância. Então o que acontece? Hoje a gente tem uma gama muito grande de opções de cursos porque a gente dividiu em módulos, né? Mas quando foi em 91, eu achava que o aquarista, porque às vezes o aquarista, você vê, durante muitos anos, contei nos últimos programas, né? A gente tentou vincular com que uma matéria, uma disciplina de aquarismo, ou de aquariofilia, técnicas de aquariofilia, fossem colocadas nas universidades, principalmente nos cursos de biologia, de zootecnia, de engenharia de pesca na época, né? Depois, mais para frente, teve o engenharia de agricultura, deixa eu ver, e medicina veterinária também, entendeu? Passou os anos, estamos em 2018, não tem uma disciplina específica, mas a gente achava que, às vezes, por exemplo, o aquarista vai querer trabalhar numa loja. É bom ter um histórico. O aquarista vai querer, por exemplo, fazer uma atividade profissional de manutenção de aquários. É bom que tenha uma certificação. Então a gente criou justamente a carteira profissional. Aqui tinha a fichinha dela, quer dizer, a gente mandava a pessoa, tipo oficial, né? Até hoje funciona, tá? Se você quiser, vamos dizer, receber a carteira profissional, a gente pede uma exigência só para ter um começo, fazer os cursos por correspondência, principalmente os dois, aquário de água doce e aquário marinho, ou fazer os cursos de vídeo, aquarismo de água doce e aquarismo marinho. Aí já recebe também, além dos certificados, a carteirinha. Então tinha uma fichinha que pedia fotografia, pedia os dados, pedia uma cópia do comprovante de residência, uma cópia do CPF, do RG, aquela coisa toda, e formalizava uma fichinha que fica arquivada, até hoje as fichas estão tudo aqui, e a gente mandava para a pessoa, pedia as fotos, né? Colava a foto, colocava os nomes, os dados, tudo, a data do nascimento, a emissão da carteirinha, aquela coisa toda, e aqui atrás, a ideia foi essa, né? Funcionava 91, porque eu estava com filhos pequenos, né? Funcionava como se fosse uma carteira de vacinação, onde a princípio, a partir do momento que a pessoa recebia essa carteirinha, já ia colocar os cursos que fez com a gente. E depois, é claro, ela participou de um seminário, não sei o quê. Pede para o organizador colocar a data, o nome e uma rúbrica, né? Para quê? Para ser um histórico, começar a ser um histórico profissional do aquarista, entendeu? Então, como não tínhamos isso, até hoje não temos uma coisa oficial, os cursos da Escola de Aquarismo da revista Aquarista Júnior, no começo chamava Escola Pro Aquarismo, depois começou a se chamar Escola
de aquarismo da revista Aquarista Júnior. Então, tanto os cursos presenciais, os cursos à distância, dão essa possibilidade da pessoa. Outro dia mesmo eu estava conversando com lojistas mais novos, né, garotos, né, que às vezes eles têm dificuldades de se impor perante um cliente mais de idade mais, vamos dizer, mais do que ele, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa tem uma certificação, uma carteirinha profissional, acaba sendo importante para o dia a dia profissional, tanto do ponto de vista de juntar informação, como essa coisa de ter uma certificação daquilo que foi fazendo ao longo da vida. Isso é bacana. Então, em agosto de 91, nós criamos essa queridíssima carteira profissional de técnico aquarista, que até hoje está aqui. Então, a gente fornece isso para o aluno, para o formado, né? Aí pedimos até para comprar, né? Um plástico, aqueles plásticos tipo de documento, só que grandão, isso para guardar. Foi fazer um curso, puxa, a USP foi dar um curso lá sobre, sei lá, oceanografia do cavalo marinho. Opa, vai lá, faz, pede para rubricar aqui. Então, o que significa? Quem for, no futuro, vamos dizer, olhar a tua qualificação profissional, vai ver que você não é simplesmente um cara de, vamos dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você teve realmente a instrução, teve a orientação, participou, teve a boa vontade, não pela informação em si, mas pela boa vontade de participar de alguma roda de conhecimentos que os cursos proporcionam, entendeu? Então, todo curso é bacana. Se você é um aquarista, aquilo que eu falo sempre, a leitura da revista Aquarista Júnior é uma coisa essencial para você acabar tendo sucesso. Tá legal? Então, o programinha de hoje era isso. Gostaria de agradecer todas as pessoas. Opa, caiu aqui. Estamos encerrando o programinha número 19, tá legal? Gostaria de agradecer, gostaria de desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe aí toda a família. Na próxima segunda-feira estaremos aqui com toda a dedicação, com toda a vontade de mostrar essa coisa da história do aquarismo brasileiro nas últimas 3 décadas sob a visão da revista Aquarista Júnior. Tá legal? Muito obrigado, bye bye, uma boa semana para todos e até a próxima. Tchau!